Fala galera, tudo bem? Muito prazer, professor Maicon Silas aqui mais uma vez e hoje vamos falar de neuroanatomia, falaremos da anatomia do encéfalo. Espero que você goste, espero que você aprenda, espero que você esteja bem, porque eu estou ótimo. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal professor Maicon Silas. E para começar, vamos fazer um breve resumo sobre o sistema nervoso, sobre encéfalo, né? Primeira, a denominação do encéfalo. O encéfalo é diferente de cérebro. Na verdade, cérebro é a junção de telencéfalo mais de encéfalo. Quando falamos de encéfalo, estamos falando de uma estrutura mais complexa, tudo que está dentro do crânio. Mais específico, teremos então os hemisférios cerebrais, cerebelo, certo? Teremos também tronco encefálico e toda essa estrutura denominamos encéfalo. Então vamos iniciar nossa aula de neuroanatomia falando então do encéfalo na vista dorsal. E aí galera, vamos iniciar com esse encéfalo nessa posição lateral, né? Vista dorsal, rostral, caudal. Nessa vista lateral podemos delimitar o seguinte: temos então um hemisfério, cerebelo, medula espinhal. Vou virar no sentido rosto caudal e aqui nós observamos o que? Temos dois hemisférios. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, pensando que o focinho do animal está nessa porção. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo e temos uma fissura. Essa fissura denominamos fissura longitudinal. Ainda nos hemisférios eu vou ter sulcos e giros. O sulco é essa porção aqui, que eu estou delimitando com a pinça. Essa estrutura que parece um macarrão miojo embalado, sabe? Bem parecido. Aqui nós chamamos de giros. E essa porçãozinha que faz o contorno desses giros denominamos sulco. Inclusive o sulco aqui ele tem uma coloração mais escura, né, por causa da vascularização. Então temos giros e temos sulco. Virando agora essa peça, numa vista caldo cranial, caldo rostral, eu tenho então uma fissura transversa que vai separar os hemisférios do cerebelo. Essa é a estrutura do cerebelo. Temos então o cerebelo e o cerebelo é composto por vermes do cerebelo ou vermes cerebelares. Agora, galerinha, numa vista ventral, né? Vamos virar esse encéfalo então de barriguinha para cima, vista ventral, e já vamos fazer o quê? Vamos começar então do sentido rosto caudal. Aqui já observamos o seguinte, duas orelhinhas aqui, ó. E esses são os bulbo olfatório, tá? Caudal a esse bulbo olfatório nessa região eu tenho trato olfatório. Maravilha? Bulbo olfatório, trato olfatório. Caudal a essa estrutura, observamos aqui um parzinho de nervo craniano, né, já destruído aqui, que a gente vai mostrar nessa peça aqui do lado. Aqui temos um nervo óptico, certo? O segundo par de nervo craniano, que é o nervo óptico, e esse nervo ele cruza aqui, ó, né? Falta outra perninha do nervo óptico aqui, mas aonde ele se cruza, no meio, esse X, denominamos quiasma óptico. Do quiasma sentido caudal, temos então trato óptico. Então temos nervo óptico, quiasma óptico e trato óptico. Caudal a esse quiasma óptico, vamos ter um buraquinho, né? Que é um infundíbulo, chamamos de infundíbulo hipofisário, que é por onde o hipotálamo vai se comunicar com a hipófise, que vai estar mais ou menos nessa região. Em volta desse infundíbulo temos então o corpo mamilar. Na próxima peça, no próximo encéfalo ainda em vista dorsal, vamos nos localizar. Temos então o quiasma, temos o infundíbulo hipofisário, corpo mamilar, e aqui eu observo uma estrutura chamada pedúnculo, que é o pedúnculo cerebral, tá? Nesse pedúnculo cerebral, entre eles eu vou ter uma fossa interpeduncular. Aqui eu tenho um pedacinho aqui, uma porçãozinha do nervo oculomotor, que é o terceiro par de nervo craniano, tá? Caudal a esse pedúnculo cerebelar, eu tenho uma barriguinha que denominamos de ponte. Essa porção é a estrutura da ponte e lateral a essa ponte temos então, né, aqui ainda um resquício do nervo trigêmeo. Caudal a essa ponte temos medula oblonga, que nessa peça aqui vamos conseguir delimitar um pouquinho melhor as pirâmides, tá? Temos aqui então
uma estrutura aqui denominada pirâmides. Medula oblonga, ponte e temos os pedúnculos cerebrais. E para finalizar nossa aula, vamos ver o encéfalo com um corte mediano, né, que provavelmente é um corte sagital, pensando que um corte mediano tem que estar no meio perfeitamente, né? Então, vamos fazer esse corte e vamos observar então o nosso encéfalo nessa vista. O que podemos observar aqui? Primeiro eu já vejo aqui um telencéfalo, certo? Telencéfalo é toda essa região do hemisfério cerebral. Aqui temos uma bolinha que denominamos aderência intertalâmica, e em algumas literaturas vai estar escrito tálamo, justamente porque o tálamo está nessa região. Então temos diencéfalo nessa porção. Temos mesencéfalo um pouquinho caudal. Aqui nessa barriguinha denominamos a ponte e daqui para cá medula oblonga. Para dar sustentação ao telencéfalo, temos então essa estrutura denominada corpo caloso. Parte de cima, corpo caloso, a parte de baixo, parte caudal, ventral, denominamos cérvix. Aqui temos uma película, uma pelezinha, né, chamada septo telencefálico, que vai separar os ventrículos laterais, que vamos ver nessa peça. Essa peça não tem mais o septo telencefálico, então eu consigo ver quem? O ventrículo lateral, que é onde está entrando essa pinça. E nesse ventrículo lateral é produzido líquor. O líquor vai ser produzido nessa porção do ventrículo lateral, vai correr em volta da aderência intertalâmica, que é o terceiro ventrículo, vai passar pelo aqueduto mesencefálico e vai para o quarto ventrículo, que é embaixo do cerebelo, e daqui ele vai correr medula espinhal. E aí, galerinha, em volta da aderência intertalâmica já vemos então que temos o terceiro ventrículo, arqueduto mesencefálico em região de mesencéfalo. Logo acima desse arqueduto mesencefálico observamos os colículos. Aqui, dorsal aos colículos, temos então uma bolinha, uma estrutura denominada epífise ou glândula pineal. Caudal a essa estrutura do encéfalo, vamos ter então o nosso cerebelo, com sua porção medular e cortical. Finalizamos então nossa aulinha de encéfalo hoje, galera. Quero agradecer você que ficou até aqui, espero que você tenha entendido, espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado. E se você gostou, curta, comente, compartilhe. Até porque até final do mês a gente tem que passar a Cazé TV no número de inscritos, né? E eu conto com você para isso. Galera, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula.